sejam muito bem-vindos ao podcast Melhor Versão. Hoje eu estou com uma convidada muito especial. Essa convidada, ela é empresária, dona de loja. Ela é dona da loja Charme. Eu recebo aqui a Etienne. Muito bem-vinda, Etienne. Muito obrigada, Raquel. É um prazer, estar aqui para a gente bater esse papo. Eu que agradeço por estar aqui e compartilhar um pouquinho da sua história comigo e com as pessoas também, que ainda não te conhecem. Etienne, você é aqui de Caratinga mesmo? Nasceu aqui? Me conta um pouquinho da sua história. Eu sou nascida e criada na zona rural, pertencente a Caratinga, mais próxima a Entre Folhas, Sim. Então, eu sou mais da cidade de Entre Folhas, que é 20 e poucos quilômetros daqui, Pertinho. Então, você foi criada lá em Entre Folhas? Sim, fui criada até os 16 anos, eu, morei lá. Depois eu mudei para Entre Folhas, por causa da dificuldade de ir para a escola, porque a nossa escola era dentro de uma comunidade, porém, essa comunidade não tinha o segundo grau. Aí, quando eu já tinha que estudar já esse período, eu tive que morar com meu tio, que foi onde eu comecei a trabalhar no comércio. De 16 para 17 anos de idade. Aí que você começou no comércio. Eu comecei no comércio, que para mim ir morar com ele, ficar com ele, para poder estudar, durante o dia eu trabalhava com ele nesse supermercado, era um supermercado. Entendi. Aí você se encantou pelo mundo do empreendedorismo. Foi ali que eu aprendi esse mundo, Porque eu comecei a trabalhar muito cedo. 7, 8 anos de idade, meu pai, graças a meu pai e minha mãe, que sempre foram muito rígidos, pôs a gente trabalhar muito cedo. Só que na roça, a gente tinha que participar de todas as colheitas, e estudar. Então, quando estudava de manhã, trabalhava à tarde, quando estudava à tarde, trabalhava de manhã. Aí, chegou nessa fase que meu tio me convidou, eu não pensei duas vezes, fui. E através do meu tio, que sou muito grata também, morei com ele, durante alguns anos, e ele me ensinou muita coisa, durante nossos papos, que às vezes ficava até tardão da noite conversando e ele passando as experiências dele de vida para mim. E eu acredito que foi aí que começou, toda a minha vontade de estar mesmo no comércio. No caso, então, ele te inspirou Ele me inspirou. A loja e começar nesse ramo aí de lojista, Sim, de empresária. Sim, ele sempre foi uma pessoa muito carinhosa e muito, autêntica ali no comércio dele. Então, ele sempre cativava os clientes com respeito, carinho, educação, principalmente as pessoas mais idosas. Que ele sempre falava comigo, uma pessoa mais idosa, geralmente ela vem no comércio, às vezes nem para gastar, mas para dialogar. Realmente. Para sair de casa, às vezes, que as pessoas mais idosas ficam esquecidas, E ali a gente ficava. E os conselhos dele, hoje eu utilizo muito, que eu lembro, das falas dele, que me ajudam muito. Então, você pegou a experiência que ele tinha e agora está colocando em prática. Sim, hoje eu coloco em prática. E às vezes, quando a gente dá aquela fraquejada, você lembra, Fala assim, olha, não é bem assim. Eu até tentei estudar. Fiz 1 ano de faculdade de administração, mas desisti. Desisti. Você viu que não era o que você queria, Na época eu trabalhava muito também. Na época eu tomava conta, Na época me deixou na responsabilidade de tomar conta desse supermercado. E eu cansei muito jovem, sem experiência. Verdade. Imagino. E tentei estudar e acabei desistindo. Depois eu até arrependi. Eu deveria ter concluído, aquela faculdade, mesmo que eu não fosse trabalhar, mas ia me trazer mais conhecimento. Eu me arrependo. Só que como os anos foram se passando, depois eu casei, eu engravidei. E aí quando você se vê, mãe, aí você já pensa assim, nossa, como que eu vou começar de novo a estudar? Realmente. Muita responsabilidade. Muita responsabilidade, horário de chegar em casa, ter que trabalhar, ter que estudar. Eu falei, só não... Então, você tem quantos filhos? Tenho 3 filhos hoje. Filhos. Eu tenho um rapaz de 16, uma mocinha de 13 e eu tenho um filhote de 9 anos. E como que é administrar, o trabalho, o tempo com os filhos? Olha, não é fácil. Mas graças a Deus, meu esposo, ele me ajuda muito. Porque ele é um excelente pai.
E desde quando a gente começou, né, que eu já tinha, quando eu montei o meu próprio negócio, eu já tinha o meu filho, o mais velho, né? Quando a gente começou, ele ia fazer 3 aninhos. E a gente até colocou ele, né, na creche e tudo. Quando veio a nossa segunda filha, já também, né, no comércio, trabalhando já por conta própria, colocamos ela também. No terceiro ele já não quis pôr, porque perdeu a infância, aqueles primeiros passos dos primeiros, né? Mas sempre foi ele, porque ele nunca teve, ele sempre, né, troca a fralda, olhar à noite, e sempre como era eu que viajava, ele sempre ficava, então assim, e apoio da família também. Isso é, né? Essencial. No meu começo, o apoio da família do meu esposo foi crucial para que eu começasse também, porque muitas viagens, né, que a gente tinha, que eu e ele, eles ficavam, né, com nossos filhos, então foi muito importante. Deu muito apoio nesse momento. Deu, sim. E quais são assim as estratégias que você utiliza para sua marca, né, para selecionar as peças? Olha, eu gosto assim de escolher uma por uma, pensando um pouco no que eu usaria. A princípio, era até muito eu. A minha loja era tão eu que assim, eu não conseguia comprar tamanhos maiores. Entendi. Peças que eu não usava de forma alguma, às vezes eu não olhava para elas. Aí a minha gerente falava assim: Etienne, a gente precisa pensar nas outras pessoas. Vai chegar na cliente. Aí depois eu fui ampliando um pouco mais, né? Tudo que eu pegava, questão de tamanho, questão de modelo, coisas mais extravagantes. Hoje está usando, né? Está assim, eu procuro me atualizar na moda, assim. E busco incansavelmente até eu conseguir aquela peça que esteja usando. E ouço muito meus clientes também, porque é eles que ditam, né? Porque nem tudo que se usa se vende. Às vezes foi lançado, mas às vezes você põe lá e não é. Aí quando eles me procuram, a gente também sempre pergunta: você procurou alguma coisa, você não está encontrando? A gente anota ali, corre atrás para achar. Então, você sempre se mantém atualizada com as últimas tendências, o que mais agrada as suas clientes? Sim, sim. A gente está sempre acompanhando, né? Hoje o Instagram nos ajuda muito. Entrega pra gente praticamente pronto as informações, né? Então, é através, né, do Instagram que a gente está ali acompanhando. Fornecedores, o que está mais em alta, o que está cores, tendência, né? A gente está sempre trazendo mais novidades para os clientes. Sim. Mas me conta, Etienne, os desafios enfrentados no início foram muitos, porque imagina assim, começou um negócio, uma menina, né? Você era bem jovem. Então, para continuar, para dar continuidade, tem que ter muita persistência. Sim, eu sempre tive, graças a Deus, durante esse período, né? Eu já estou no comércio, desde que eu comecei meu primeiro negócio, tem 13 anos, foi em 2009, né? E foi uma aventura começar essa primeira loja da gente, porque não foi aqui. A nossa primeira loja foi no Rio de Janeiro. Não foi aqui em Caratinga. Porque na época, e muitas das vezes a gente não olha debaixo dos nossos olhos, né? Às vezes a gente olha além. Mas aonde eu comecei, as minhas cunhadas moravam lá e sempre falavam: vem pra cá, e aí Deus deu a gente essa oportunidade da gente montar lá. E antes disso a gente viveu uma aventura muito inusitada. A gente colocou como objetivo na cabeça de montar essa loja. Eu trabalhava nesse supermercado, meu esposo era açougueiro. Aí um dia, certa noite, ele chegou em casa, que ele chegava em casa 11h30, meia-noite todo dia, porque ele trabalhava na parte da tarde, mas até que ele chegava era muito tarde. E lá em Entre Folhas, então ele trabalhava aqui em Caratinga. Falou assim: vamos montar uma loja pra gente. Falei: como? A gente não tem dinheiro. E como que a gente vai começar? E aí ele pegou e falou assim: quem sabe seu irmão empresta? E meu irmão foi uma pessoa também muito abençoada na nossa vida, né? Que eu sou muito grata a todas as pessoas que passaram na minha vida. Através do esforço de abençoam outras, né? Verdade. Então, assim, se ele não tivesse batalhado,
né, ido embora, igual na época ele estava fora do país, e tivesse lutado pelo melhor para ele, ele não poderia ter me ajudado. Aí liguei para ele e falei assim, olha, eu tô pensando assim, ele na mesma hora nem pensou duas vezes, o que você quer fazer? Eu quero montar uma loja de acessórios. Tá, tudo bem, vamos montar. Que legal, é tão bom, né, ter alguém assim, tá dessa força, né? E assim, no escuro, né, porque ele não estava aqui. Ele não estava aqui. Nós alugamos um táxi, eu e meu esposo, de um amigo nosso. Rodamos Minas Gerais todinho, uma semana viajando. Uma aventura mesmo. Uma aventura. Eu já tinha meu menino mais velho, ele estava com quase 3 anos. E ficamos a semana inteira. E a gente tinha uma reserva, porque meu esposo também mexia com café na casa do meu pai, então tinha uma reservinha de dinheiro, pouca coisa. Nós gastamos esse dinheiro todo em combustível, hotel e comida na estrada. Ficamos uma semana. Esse rapaz que vocês viajam com a gente, tipo assim, foi de Deus. Ele só cobrou, ele não cobrou o valor do táxi, ele cobrou o valor assim, de uma viagem. Que Deus enviou mesmo. E foi muito assim, eu lembro dessa viagem, foi lugares que eu nunca iria, talvez, eu fui. E vocês foram para o quê? Para ver o movimento, como que ver o centro da cidade, como que funcionava. Porque vocês procuravam uma cidade para montar a loja. Na época eu não acreditava em Caratinga. Interessante. Eu tinha essa dúvida. Então, você achou que aqui não iria dar certo? Não, ia rolar. Falei assim, aqui não vai dar certo, a gente vai procurar em outro lugar. Outras pessoas também falavam isso com a gente, né? A cidade tal. E foi. Então vocês estavam dispostos a até mudar de cidade para montar? Sim, mas quando era assim, era um pouco sem pensar. Porque na hora que você quer fazer uma coisa, às vezes a última coisa que você pensa é se der errado que vai acontecer. Então a gente, naquele momento que a gente saiu de lá, a gente não pensou assim, se eu achar um ponto, igual a gente foi lá em Uberlândia, se eu achar um ponto lá em Uberlândia, será que eu teria realmente coragem de mudar para lá? Será? E fomos, rodamos todas as cidades assim, possíveis de Minas, só não fomos no norte. Voltamos. Nisso, no caminho, a gente encontrou com uma conterrânea nossa, que tinha uma cidade no Juiz de Fora. Tivemos uma conversa com ela, um certo diálogo. E criamos ali uma relação, que nem tinha, era nossa conterrânea, mas não tinha. E Deus nos levou para Barra Mansa mesmo a gente, na verdade, eu não queria montar lá, mas Deus levou a gente para lá, porque para nós seria o ponto de apoio melhor. Seria lá. Se eu tivesse ido para outro lugar, não teria ponto de apoio, porque lá minhas cunhadas moravam e tudo. Foi bem pensado isso aí, né? Bem pensado. Aí essa conterrânea minha que me ajudou, sou muito grata a ela também. Ela deixou a casa dela, a loja dela, a filha dela, o marido, e ficou com a gente uma semana. Se dedicou. Sou muito grata a essa pessoa também. E fomos e começamos, endividados, trabalhando. Nisso, eu grávida do meu segundo filho, que era a minha menina. Tudo isso você ainda Tudo isso, grávida, mas eu sempre fui muito determinada, porque eu falava assim, se eu voltar, eu vou voltar só com a dívida. Aí como que eu vou encarar isso, né? Determinação no início é essencial. Essencial. E Deus sempre teve na frente. Em todos os lugares que eu fui, Deus colocou pessoas no meu caminho que... É igual eu falo, muita gente já falou comigo, você tem sorte. Não é sorte, é Deus, porque isso não aconteceria. Verdade. Se não fosse permissão de Deus. Eu grávida, e eu cheguei naquela cidade, só tinha minha cunhada de conhecido, aluguei um prédio, um apartamento, fui morar lá. 2 pessoas muito abençoadas também. Aí uma vizinha de cima me viu lá. Oi, vizinha nova, batendo papo. Ela pegou e falou assim, né? Contei a história pra ela, como foi, tô aqui. Aí ela viu que eu tava grávida, porque até que monta, que não monta, que eu engravidei nessa decisão. O dia que eu tomei a decisão foi mais ou menos nesse período que eu engravidei. Nisso minha barriguinha já foi crescendo, né? Quando eu cheguei a conhecer essa vizinha, ela já tava com a barriguinha um pouquinho já aparecendo. Aí eu contei a história pra ela, ela falou assim, olha, eu tenho uma secretária aqui, que trabalha pra mim, mas eu no momento não tô precisando muito dela não, uma pessoa de confiança. E se você quiser, eu empresto ela pra você. E eu assim, eu já tava com a minha cabeça rodando, porque eu e meu esposo ficava revezando, ele ficava com o meu menino,
Outra hora eu ficava em casa para ele ir para a loja, porque a gente não tinha ninguém de confiança ali, né? Ainda mais no Rio. Aí a gente colocou ele na escolinha, mas tinha um outro período que ele ficava em casa. E essa pessoa, tanto essa vizinha, quanto a pessoa que é a tia Cláudia, que foi trabalhar na minha casa, que ficou comigo 6 anos que eu morei lá, foi uma bênção na minha vida. Ela cuidou dos 3. Um que já estava com 3, que nasceu. E nisso ganhei meu terceiro lá também, que ele nasceu lá também. Ela me ajudou esses 6 anos, no meu início, na minha trajetória toda, cuidando dos meus filhos, a casa, apoio. É Deus mesmo. Deus na minha vida, né? Verdade. E foi assim. No meio desse caminho, estava com 3 anos que eu já estava lá, Deus me proporcionou também a oportunidade de estar abrindo essa loja aqui. Que foi de Deus também, tudo na minha vida foi de Deus, porque eu não tinha R$1 na época para montar essa loja, não tinha 1 centavo. Na época a gente tinha comprado um apartamento pra gente morar lá, porque o que a gente morava era muito ruim, era alugado, e falou assim, vamos comprar. E compramos nosso apartamento, estava endividada também, né, trabalhando. Primeiro paguei a loja, depois fui pagar o apartamento, então assim, e menino crescendo, uma loucura. Surgiu essa oportunidade. Aí meu irmão chegou até mim e falou, Etienne, tem a loja lá, essa loja era do meu tio. Ele vai passar a loja porque assim, não é o ramo dele. Eu falei, olha, eu não posso pegar, eu estou no Rio de Janeiro. Eu não tenho condições de... Como é que eu vou administrar isso lá? Não vou pegar. Mais uma loja? Não vou pegar. Nisso ele ficou lá na minha casa uns dias, que ele, na época, ele tinha loja na cidade vizinha lá também, que depois que eu fui, ele foi também, montou a lojinha dele. No ano seguinte lá, viu? Deu certo, vou montar a minha. Ele não ficou muito tempo porque, tipo assim, ele viu que não era o ramo dele. Aí, passou essa semana, ele estando na minha casa, falou assim, você não vai pegar a loja? A loja é boa. Eu falei assim, eu não tenho condições. Tá. Aí virei pro meu esposo, sentei com ele, conversei. Ele falou assim, olha, o que a gente faz? Com vontade, né, mas, vamos pegar? Vamos. Deu assim que ela, vamos. Viemos para Caratinga, no Rio de Janeiro. Compramos a loja do meu tio, sem dinheiro, mas Deus abriu portas, e foi abrindo portas, fornecedor. Reformamos a loja, abrimos, né? A loja era bem mais simples. Nós dividimos a loja ao meio, porque não tínhamos estoque, não tinha mercadoria para encher a loja toda. Colocamos uma divisória, abrimos. Depois da loja pronta, funcionando, outro dilema. Quem vai cuidar da loja? Nós temos que ir embora. Os meninos, tem a escola das crianças, a gente tem a loja de lá. E aí? Aí, a loja funcionando, a gente atendendo, tinha contratado umas meninas, mas ninguém... Uma pessoa de confiança. De confiança. Né, deixar aqui aí surgiu a minha prima, né, que hoje é minha gerente, a Cristina, que está comigo há 10 anos, desde que eu abri. Ela tinha acabado de chegar de Portugal, 7 anos que ela morou lá, tinha acabado de chegar. E a gente perdeu até um pouco o contato nesses 7 anos que ela estava lá. Mas ela chegou, aí meu irmão falou assim, olha, a Cris chegou. Eu falei, chegou? Pois é. Quer que eu falo com ela para você? Aí, ela com seu ataque português, né? Eu falei assim, nossa, até... Aí ela foi lá, falou assim... Aí ela falou comigo assim, um dia, falou assim, você acha que eu dou conta? Eu falei, dá. Você dá conta. O desafio mais difícil que você vai enfrentar é lidar com pessoas. Isso aqui, né, as burocracias, isso aqui não é nada pra você. E ela começou ali e tá comigo. Deu conta, hein? Deu conta. Voltei pro Rio, mais 3 anos, morei lá. Administrando de lá aqui, mandava, enviava, meu esposo vinha cá, trazia mercadoria e continuou. Quando foi em 2015, eu decidi ir embora. Ir pra cá. Eu senti no meu coração de vir embora, eu tinha perdido um primo, né? Ele faleceu num acidente trágico, né? Aí me deu assim uma certa agonia. Eu falei assim, eu não posso ficar mais aqui. Porque eu vinha ver minha mãe de 3 em 3 meses e tal. Eu falei, não, vamos embora. Tudo tem um tempo também, né? Tudo tem um Deus tempo. Sabe de todas as coisas, tudo Deus tem um propósito. Tudo Deus tem um propósito. Juntei umas duas malinhas e vim embora com meu esposo. Eu só volto aqui agora. Conversei, tinha um primo dele que morava com a gente, cuidava da minha loja de lá. Falei com ele, falei, você pode morar no meu apartamento aqui, que eu tinha um apartamento que você vai morar, administrar pra mim, mas eu vou embora, porque eu já tenho a loja lá. E eu quero criar meus filhos com um pouco mais de liberdade. Né? Quando eu vi a perca do meu primo, muito novo,
faleceu no acidente, assim, e era um garoto excepcional. Eu falei, não, eu vou levar meus filhos para viver. Eu quero que eles vivam, porque aqui eles ficam muito presos. Aí vim embora, com as sacolinhas de roupa. E deixei lá minhas coisas também, que ele morava lá. E a minha primeira casinha que eu tive, quando eu casei, estava ainda, quando não vendi, dei uma reformada nela e fui morar entre folhas, novamente. Para os meus filhos ter um tempo para eles viverem, né? Que eu queria que eles vivessem. Aquilo me abalou. Imagina. Aquilo me abalou. Aí vim embora, descansei um tempo, refresquei minha mente um tempo. Minha mãe adoeceu nesse período. Ela precisou fazer uma cirurgia na cabeça, tá? Graças a Deus não foi nada sério. Mas se você vê assim, não, é porque eu precisava estar aqui. Você estava presente, né? E acompanhar ela, ir lá com ela no dia da cirurgia, dormir lá com ela no hospital e tudo, né? Isso é bom, né? A gente poder dar aquela assistência, né, na hora que a pessoa que a gente mais ama tá ali passando um momento difícil, a gente poder ter esse tempo disponível, né? Sim, priorizar sim, também. Sim, você, isso é muito bom. Como diz, você se sentir útil, né? Verdade. E não em falha ali com aquela pessoa, né? Principalmente mãe, né? Verdade. Aí ficamos. Nesse período foi onde foram surgindo as ideias, né? Descansei um tempo, que eu fiquei lá, porque na época eu fiquei muito cansada também. Porque minha vida era só loja, casa. Lá eu não tinha onde sair. Olha, você não aguenta ir pro shopping todo final de semana, porque lá você não tinha onde sair, você não tinha um sítiozinho, você não tinha uma roça, um descanso, nada. Aí depois foi assim, gente, aí comecei a melhorar a loja, começamos a ampliar a loja. Aí o espírito empreendedor, né? Isso. As novas ideias vão surgindo. Aí comecei a vender moda dentro da minha loja de acessórios. Porque eu tinha uma loja só. Aí metade, eu abri aquele espaço, que era fechado, e ali se tornou a minha loja de roupa dentro da outra. Que eu vi que eu poderia agregar valores. Vamos supor, eu é uma pessoa, né? Para mim, vender o acessório, a pessoa já se vê usando ele numa peça. Verdade. Aí a gente montava os manequins, look, né? A nossa vitrine, com o look e com os acessórios, que dava muito certo. Né? A gente só não tinha uma venda melhor pelo fato do espaço. Eu não conseguia ter uma loja completa. Aí ficava naquela dúvida, né? A loja nem era completa de acessórios e nem era completa de roupa. Mas a gente ia levando do jeito que dava. E foram experiências. Tem que fazer o melhor com o que você tem disponível. Com o que você tem. Com o que você tem. Porque se for esperar a hora certa, nunca vai chegar o momento certo de fazer, Não, é esperar alguém virar pra você e faz isso que isso vai dar certo. Não, é você arriscando, tentando cada dia uma estratégia nova para que dê certo, né? Eu vi que você investe no marketing. Tem alguns vídeos aí que a gente vai ver que fala um pouquinho, né, da sua loja. Sim. A transformação, tem um vídeo que a gente vai assistir agora, que fala mostra, né, simula uma transformação. Sim. Vamos ver. Que já que é para passar luta, vamos passar bonito. Você precisa aprender a passar luta bonita. Etienne, nesse vídeo mostra uma transformação. Sim. Essa é a Ivonete, né, nossa digital influencer, que veio agora acrescentar, né, no nosso Instagram aí, que é o papel da mulher brasileira. Ela representa nós no dia a dia, que muitas das vezes se deixa levar pelas lutas e não se arruma, não arruma o cabelo, não coloca uma roupa, né? Tantos compromissos, né? Tantos compromissos. E ela fica maravilhosa ali depois com um look, né, básico, que com uma simples arrumação, você solta o cabelo, passa um batom, você tá pronta. E fica radiante, né? Que toda mulher é muito linda, né? A mulher é maravilhosa. Eu acho que o papel da mulher... Esse cuidado, né? Que toda mulher tem que ter consigo mesma, né? Isso. Você tá pronta para enfrentar os desafios, os problemas, para trabalhar, para tudo na vida. A beleza tá nos olhos, né? E no sorriso. Né? Você colocou um sorriso no rosto, abriu, seu olho brilha, você vira... Isso encanta quem chega, né? Seu cartão de visita é aquela leveza no olhar, né? Verdade. Vamos ver um outro vídeo que você que apresenta as suas funcionárias, né? Que estão bem felizes trabalhando, né? Vamos ver. Ela espera o ano inteiro pra chegar o São João. Quando chega o mês de junho, acende logo o fogueirão. É o forró com pagode dominando o paredão. Quando o vulcão subiu, Carolina foi no chão. Carolina vai no chão. Carolina
Carolina, vai no chão, Carolina, Carolina, vai no chão, Carolina. Essa aí é a mudança, né, de estação, né, quando chegou São João. Na época, esse ano eu não fiz a nossa tradicional, a festa junina lá na loja, porque na pandemia, em 2021, que ainda estava, né, naquela segunda onda, a gente fez uma festa, fomos os primeiros, né, a primeira loja a fazer uma festa junina dentro da loja. Sim. Fizemos. Aí esse ano falou assim, não, a gente vai fazer só uma pequena transformação de São João, que as meninas adoram gravar esses vídeos, né, igual falar, às vezes não dá muito tempo, porque requer juntar todas, o horário que estão todas, mas traz alegria. Verdade. Os clientes também gostam, né? Quando a gente posta. Transmite, né, uma alegria, né? Uma união. Verdade. Teve uma vez que uma cliente nossa, né, que trabalha num outro ramo, pegou e falou assim, nossa, eu fico assistindo vocês, vendo assim, né, as postagens que você faz, parece que é muito gostoso trabalhar aqui. Lógico que vai ter dias, né, que tá uma assim, estressada com a outra. Mas a gente procura, eu procuro sempre tratar minhas colaboradoras como se fossem minhas colegas de trabalho. Aí a gente, muito importante, aí a gente se mistura, a gente faz vídeo, a gente brinca, a gente comemora, né, algumas datas importantes a gente gosta de estar comemorando, né, porque é muito difícil. Eu já vivi esse lado, então é muito difícil. No caso, como que você lida com a concorrência, por exemplo? Olha, a concorrência para mim é uma coisa assim que eu gosto. Porque eu acho que ela nos ajuda muito a inspirar, porque eu acredito que nada se cria, tudo se copia, né? Lógico que você tem que saber ter sua autenticidade também, colocar a sua cerejinha ali. Mas você tem que olhar e ter aquela autocrítica, né? Ó, isso é legal, isso não é legal, ó, eu posso melhorar isso aqui, ó, gostei disso. Então, assim, tem algumas pessoas, né, alguns colegas de outras lojas que eu admiro muito. Eu tenho as pessoas que eu admiro muito, que eu acho que se dedicam, investem tanto no seu potencial, quanto na empresa, e fazem um trabalho excepcional. Já teve um tempo que eu, às vezes, olhava para mim e me sentia, né, falava assim, poxa vida, eu poderia até me dedicar mais. Mas hoje eu já penso assim, não, eu vou com as forças que eu tenho, né? Porque só eu sei as lutas que eu vivo no dia a dia, né? Às vezes você vê uma pessoa fazendo, né, um trabalho de uma forma assim, você fala assim, nossa, mas a vida dela não é igual à sua, a rotina dela não é igual à sua. Os bastidores, né? Os bastidores dia, não né? são o mesmo, né? Igual, às vezes a pessoa não tem filhos, né? Às vezes, como diz, é um espaço menor, porque igual hoje eu tenho 12 colaboradoras, né? Você tem 2 lojas aqui em Caratinga. Eu tenho uma outra também, só que é com outro nome, né? A outra loja com outro nome. Que essa loja também foi meu irmão, que a gente abriu junto e depois ele também desistiu. Não quis, porque ele gosta muito de mexer com a agricultura dele lá. E eu fiquei com a loja, só que ela manteve o mesmo nome, que é a Glamour, né? É minha também. A gente manteve ela lá. Ela não tem Instagram. Ela não tem Instagram. A gente até tentou fazer, mas não seguiu. Então, mas ela só é pequena, tem os mesmos itens da outra. Então hoje você administra 3 lojas? Administro 3 lojas. Então são bastante colaboradoras, todo dia é um problema diferente. E eu procuro olhar para elas com uma forma assim, como se fosse eu, né? Então, assim, é o filho de uma, é a mãe de outra, é o tio da outra. É uma situação com elas mesmo, é um problema pessoal, é saúde. Então, todo dia tem um imprevisto, né? Que você tem que estar ali administrando aquele imprevisto. É aonde que eu falo assim, não, eu não tenho como seguir o meu concorrente. Eu vou ser eu mesma. Fazer o melhor que você Isso. pode. Né? Igual hoje mesmo, né? Você deveria gravar mais vídeos. Por que você não é a sua blogueira principal da sua loja? É a sua cara, é a sua marca, se joga. Eu falo, olha, eu sou essa pessoa que às vezes eu levanto, marro o cabelo,
passo só um batom e ponho um brinco desse para trabalhar, igual as meninas. Queria, né, às vezes, mas o bacana é a gente ser a gente mesmo. Ser a gente mesmo. Isso é tranquilo, não dá trabalho. Você querer ser igual a alguém, aí vai ser difícil. Tudo que a gente sai da nossa essência, originalidade, né? Perde o brilho. Porque não fica natural, fica forçado. Aí de vez em quando eu vou lá, dou minha carinha lá. Acho que bastante gente já me conhece, sabe, né? Mas eu não tô ali todo dia, dando minhas carinhas lá, não. O importante é sempre estar presente ali, né? Sempre presente ali, Vamos ver algumas fotos, né, de alguns looks aí. Sim. Que a gente tem. A gente gosta sempre de postar inspirações, né? Porque a gente não consegue postar tudo que a gente tem ali na loja. Aí a gente sempre posta, tá sempre atualizando ali o feed, né? Os stories. Porque Alguns looks, né? alguns looks que a gente tem disponível, ficar atento até o que tá usando, como ele pode montar. Igual essa semana, nesse período agora, tem muito show, né? Então, nossos provadores, nossa história já tá voltado para peças mais para show, para noite, né? Para pessoa curtir essas datas, né? Isso são as estratégias que você utiliza, né? Para mostrar para o seu público ou para os seus clientes, né? As peças que você tem disponíveis. Sim. Isso é bacana. E você, quais são os planos para o futuro? Pensa em abrir mais lojas? Olha, Raquel, não. Só administrar as que já Agora, tem, são 3, já são muitas, né? Isso, eu pretendo administrar as que eu tenho, né? Me organizar, né? Porque de vez em quando você dá uma acelerada, aí de vez em quando você tem que dar aquela freadinha, cuidar da sua saúde. Realmente. Né? Cuidar de você um pouquinho. Porque na época que eu vim, em 2015, aquele período do ano de 2016, eu estava descuidada e me cuidei um pouquinho. Tem um momento que a gente tem que parar, Isso, né? aí tirei um tempinho pra mim, me cuidei, pronto. Desacelerar. Depois a gente esquece um pouquinho da gente. Entra naquela rotina diária, né? Né? Trabalha a casa e você não tira. Tanto para sua saúde, estética. Então, eu quero, assim... os meus sonhos, que eu acredito que eu já realizei. Que bom. Grande parte deles. Porque eu sempre falo, a gente nunca deve olhar para quem está acima. A gente olha para trás. Eu gosto muito de olhar para trás. Porque se a gente olhar quem está acima da gente, quem evoluiu mais, quem fez mais, a gente às vezes frustra. E vive só buscando, e esquece de viver o que você conquistou. Realmente. Aquele espaço que você conquistou. Então, hoje, assim, eu tô... Na sua melhor versão. Na minha melhor versão e vivendo um dia de cada vez, porque dentro disso tudo aí eu vivi batalhas muito fortes, né? Que uma delas foi lidar com a depressão, né? Não minha, mas do meu esposo. Então, de 2020 para cá, eu até falo que eu virei uma outra pessoa. Porque você pensa assim, isso não vai acontecer comigo, né? Isso não vai acontecer na minha casa, eu não vou conviver com isso, isso não existe. Eu não sabia o que era até eu ter que conviver com isso. Mas, Etienne, então foi um marco para você lidar, né, com a depressão do seu esposo. Foi. Então, olha, eu me mudei, né, para Caratinga em 2019. Foi quando eu comecei a acrescentar a loja, então mais movimento, mais trabalho. Eu falei assim, não, eu vou me mudar para Caratinga. Desde 2019, agora eu estou residindo aqui. E no princípio do ano de 2020, não tinha ainda nem a pandemia, não tinha começado. Nós nos deparamos, né? Ela não começa de um dia para o outro, mas uma hora você olha e fala assim, nossa, aí que meu esposo estava. E nisso, a minha sogra ficou comigo, me ajudou durante uns 6 meses. Né? Por isso que eu falo que o apoio da família é muito importante para tudo. Tudo. Realmente. Ninguém é ninguém sozinho. Você não chega a lugar nenhum sozinho. Realmente. Muitas pessoas às vezes batem no peito e assim, eu consegui.
Você não conseguiu sozinho. Sempre a gente sempre Teve vai alguém depender de ali dando um apoio, dando um amparo. De certa forma, para você chegar tarde, sair cedo, tem alguém ali na sua casa. Então, não tem como. Tem alguém se dedicando o tempo dele para te ajudar. Então, ela ficou comigo durante um tempo. Aí, eu tive que lidar nesse 2020 com duas situações, né? Porque ele ficou... Esse foi o período mais crítico, né? Da que ele passou por isso. E ele não tinha condições de me ajudar em nada. Nessa nesse época. momento, né, a pessoa Não precisa tinha, cuidar e só eu dele. tive que encarar a pandemia, lojas fechadas. Aí vem o endividamento, porque o aluguel você até negocia, mas você tem que pagar, porque o proprietário também precisa receber. As funcionárias, principalmente, né, que você tem que estar em dias com elas, que elas também têm as despesas delas, né? E foi para mim o ano mais desafiador da minha vida. Imagina. Foi o ano que eu mais aprendi. E para mim, eu acho que é o que mais me melhorou como pessoa. Isso é bom quando a gente pode tirar lições boas, né? Pra dificuldade que a gente passa. Sim. Né? De tirar a lição de ser uma pessoa melhor, porque a gente realmente precisa uns dos outros. Ser humano, né? Precisa um do outro. A sabedoria, ela só vem com 2 pontos. Ou você estando no fundo do poço, ou com o tempo. Às vezes, estar no fundo do poço, você mais nova, numa certa idade, é melhor do que você esperar ter seus 80 anos para você adquirir ela. Porque eu falo que hoje, né, eu tenho meus 40 anos. Hoje, eu tenho uma resiliência melhor para resolver as coisas. Meus filhos, né, que viveram tudo isso comigo, que cresceram vendo eu batalhar todos os dias, estão crescendo vendo eu batalhar todos os dias. E ouvir de um filho, mãe, eu te admiro muito, isso não tem preço. Verdade. Quando o meu filho mais velho, às vezes, vê, né, a minha luta com o meu esposo, às vezes, assim, hoje não, hoje, graças a Deus, ele, né, tá melhor. Igual eu falei, ele sempre me ajudou, ele sempre foi um pai, né, maravilhoso. Aí ele olha pra mim e fala, igual tem um dia, ele falou assim, mãe, a senhora não, assim, né, não merece isso, né, dessa forma, o sofrimento, né? Porque ver todas as lutas que você passou, né? Porque ver você chorar calado, né? Quando chega, você está secando a lágrima do olho. A família, por isso que é essencial, é a base de tudo. Porque a família que vê tudo ali, né, que tá passando, todo o processo que a gente Todo vive, o processo. Então, assim, grande parte, muitas pessoas não sabem que ele deu depressão, né? Às vezes me vê à frente de muita coisa e não entende. Acha porque você quer estar à frente das coisas, né? Portanto, eu não dirigia. Eu tenho carteira desde os meus 18 anos. Eu sempre fui muito decidida. Completei 18 anos, tirei carteira carro e moto. Eu preciso dessa carteira. Fui lá, passei de primeira, mas engavetei. Desde que eu casei, engavetei minhas carteiras, porque ele sempre assim me leva ali, me busca ali, sempre tendo um veículo só. Sim. E geralmente um homem, né? Mas depois eu tive que perder o medo. Porque quando dava as crises nele, né, de pânico, eu tinha que pegar o volante aonde estivesse. Eu tinha que pegar e dirigir. Por muitas das vezes que eu entrava com ele, que ele estava dirigindo, nossa, só falava com Deus, né? O Senhor dirige esse carro, leva a gente atrás, né? Porque se teve uma coisa que a gente não pôde tirar dele nesse período, foi o volante. Tiramos a moto, né? Mas o volante, por quê? Até a gente falava assim, você não seria legal? Falou assim, olha, é uma coisa que ele ama de paixão é dirigir. Então, coisa boa. E a pessoa já fica tão, assim, não consegue realizar outras tarefas que isso eu não posso tirar dele, né? Então, o que eu tenho a dizer, assim, eu acho que você não vai se tornar uma pessoa melhor se você não viver as lutas da vida. Se você não passar por esses obstáculos, você não se torna uma pessoa melhor. Às vezes a gente vive na ignorância achando que você que conseguiu. Não, você não conseguiu sozinho. Né? Deus na frente e teve ali alguém, uma família, um amigo, né, que estava ali se dedicando junto com você, de certa forma. Realmente. Isso é uma reflexão para todos nós, né? Para todos nós. Todos nós realmente devemos refletir nessas palavras, realmente. Porque a gente consegue
A gente pode chegar muito longe, mas com ajuda sempre. Sempre vai ter alguém. Que a gente seja grato também, né? Por isso eu percebi que você realmente foi grata pelas pessoas que te ajudaram. Eu sou grata a cada pessoa que passou na minha vida. Isso é super importante. Que passou, que passa. E eu sempre falo com as pessoas que vêm trabalhar comigo. Onde você trabalhou, o que você fez, como foi. Trabalhei tanto tempo lá. Falei, olha, seja grato, expõe essa gratidão. Verdade. Tem gente que acha que gratidão é pagamento. Fulano me fez algo por mim, mas eu fiz por ela, eu paguei. Não é assim. A gratidão, quando ela é o fruto da gratidão, ela tem que ser eterna. A gratidão é eterna. Porque, gente, quando a gente já pôde ajudar e se recusou, porque aquilo ia te causar algum transtorno. Então, você deixou de ajudar alguém porque ia te causar algum transtorno, né? Ia tomar o seu tempo, você ia ter que deixar fazer alguma coisa para tirar. Então, quando aquela pessoa fez aquilo para você, elas, né, deixou de fazer algo para ela e estava ali. E quando alguém me procura, que eu sinto que é para mim, eu também ajudo. Eu também tive pessoas que Deus colocou na minha vida. Que é engraçado que Deus não coloca aquela pessoa, ela coloca outra. Né? Que, de uma certa forma, assim, inusitada, e você, quando você vê, você já está ajudando aquela pessoa sem conhecer, sem saber. Eu tive uma menina lá no Rio, que a história dela de vida também, hoje ela é uma empreendedora de sucesso. E que é a Vanessa. Depois eu vou marcar ela no vídeo para ela poder acompanhar. A história de vida dela é linda. E ela sempre falava, Santiene, conta um dia a sua história. Né? Que a gente se encontrou do nada e eu dei uma força para ela. E meu irmão falava assim, mas você não conhece? Eu falei assim, olha, mas eu tenho que ajudar. Eu senti que eu tinha que ajudar. E daí criou a nossa amizade. Eu vim embora, a nossa amizade continua. Sempre que a gente pode, a gente se fala. É uma pessoa determinada, já viveu também né, as suas lutas diárias. E já ajudei, teve uma menina também lá do Nordeste, do Ceará. Longe. Mas não é Ceará, não. Vou lembrar aqui de onde que ela é. É a Tamires. Essa menina chegou aqui e eu também propus, né, ajudar ela. Aí tu me falou assim, olha, o que é de Deus, quando Deus colocar uma pessoa no seu caminho, é para você, não é para outro. Então, não tenha medo de abrir as portas. Não tenha medo de estender a mão. Porque aquele fardo ali é para você naquele momento. E depois, né, ver a pessoa fazendo sucesso, né? Tendo bastante... tendo percorrido um caminho, chegar lá no objetivo desejado, é gratificante. Essa segunda moça, ela assim, quando ela veio com um sonho, né? Mas ela teve que vir aqui, ficar longe da terra dela, né? Bem distante da terra dela, para descobrir que lá realmente não era um lugar ruim, que lá era bom, que ela poderia melhorar lá, crescer lá. Ela ficou aqui um período e sentiu a vontade de ir embora, já estava trabalhando até bem aqui, um emprego bom. Quando ela voltou, ela teve uma perca. A única irmã dela faleceu, mais nova que ela. Então, assim, ela deu a vontade de ir embora, o coração dela pediu, ela foi embora. Chegando lá, ela teve essa perca. E, estando lá, hoje ela fala que ela teve que vir viver essa experiência aqui. Teve pessoas maravilhosas aqui também, que Deus colocou na vida dela. E hoje ela sabe, hoje ela vai trabalhar lá com um propósito. Porque, é igual eu falo assim, tem gente que pensa que a terra do vizinho, que a grama do vizinho é melhor, é mais produtiva. Não é. A sua terra é produtiva, basta você plantar da forma correta. Verdade. Né? Então, hoje ela tem outra mentalidade, hoje ela é mais feliz, né? Que bacana, isso é muito bom. Isso é muito gratificante para você, imagina, É muito gratificante. Então, assim... Não tem preço. Quando eu falo com meu filho, meu filho, a gente, quando chega a uma certa idade, é muito bom você parar e lembrar das coisas que você viveu, das histórias que você ouviu, que você participou.
Verdade. E o caminho que você percorreu, quanto você cresceu, né? Como pessoa. Sim. Né, em tudo. Não só no trabalho, que é igual você hoje tem 3 lojas. Você Sim. gerencia 3 lojas, administra 3 lojas. E é muito sucesso. Graças gente, a né, Deus. que vê você hoje, né, percebe que você é uma mulher de sucesso. Mas agora que a gente está sabendo o caminho que você percorreu, quanto foi difícil, mas você percebeu. Foi sim. Igual, eu falo assim, igual da onde que eu vim, né? Quem é a Etienne? A Etienne é a filha de 2 agricultores, que começou a trabalhar com 7 anos de idade. E a gente colhia as frutas, as coisas que davam lá, pro meu pai levar pra feira. O que meu pai fazia? Trazia a recompensa, que é o que vendia daquilo, ele dava o dinheirinho pra gente. 7, 8 anos de idade, é onde que ele não dava as coisas pra gente. Ele dava o dinheirinho pra gente ir lá e comprar. Já ensinou pra vocês? O meu primeiro dinheiro que eu consegui, eu comprei uma sombrinha. Nunca vou esquecer. Por quê? Eu e minha coleguinha íamos para a escola, morávamos a 3 quilômetros, né, estado de chão, sol e chuva todos os dias. Às vezes o pai dela buscava, ela era filha caçula, então era outra criação. E ela sempre teve, os irmãos dela moravam em São Paulo, e eu não tinha. Aí o que eu fiz? Primeiro dinheiro, falei, mãe, eu preciso comprar uma sombrinha. O segundo foi um relógio. Com aquela preocupação, né? A gente mora longe, acordar cedo, não chegar em casa. Mas da sombrinha eu nunca vou esquecer. Que é porque eu não aguentava ficar ali com ela, tampando, chegava em casa às vezes toda molhada, no período de chuva. Então te marcou muito, né? Marca muito. Mas eu sou muito grata ao meu pai por isso. Meu pai soube, nós somos quatro filhos, soube criar a gente de uma forma, assim, muito bacana. Meu pai tem uma sabedoria, ele não tem estudos, mas ele tem uma sabedoria muito grande. Os valores, né? Ele ensinou pra gente valores. Isso é um tesouro, né? Isso, ele falava sempre com a gente assim, minha filha, você não precisa ter nada. Tendo um nome, o seu nome é o que importa. Isso é. Se alguém disser assim, que você souber que você está precisando de alguma coisa, o socorro vem antes mesmo de você procurar. Verdade. O nome vale muito. Isso. E a herança que a gente deixa para os nossos filhos, né? Que é o nosso, melhor herança. Que é o nosso nome, né? A nossa... Verdade. Né? De você ter orgulho de dizer de quem você é filho. Bom exemplo, filha, né? Isso fica para sempre. Para sempre. Mas, Etienne, fala para as pessoas que estão nos assistindo, onde que fica a localização das suas lojas? A minha loja está localizada, né, a principal, na Rua Raul Soares, número 23, no centro de Caratinga. É a nossa loja de acessórios, é uma loja completa, a gente vende também maquiagem. E temos a de moda, que é na Benedito Valadares, número 70. Vai lá fazer uma visita, vocês vão amar. É cada peça uma mais linda que a outra. As meninas vão te receber com o maior amor. E temos a Glamour também, que é a nossa terceira loja, que é na Dr. José de Paula Maciel, número 51. Que também as meninas vão atender vocês lá com muito carinho. Para você que ainda não nos segue nas redes sociais, é Charme_Stories _CS. Temos as 2 lojas, só você clicar lá, acompanha a gente, para você ficar por dentro das novidades. Então, gente, vai lá, né? E siga lá no Instagram para ficar sabendo de todas as novidades que tem na loja, né? Isso. A Etienne e as suas colaboradoras vão atender você com muito carinho. Muito carinho. As meninas estão prontas para atender vocês. No WhatsApp também, fazemos vendas online, enviamos para vocês. Quem seguiu lá, só manda lá uma mensagenzinha que a gente vai atender vocês. Etienne, então, para a pessoa que quer, né? Viu lá no Instagram, gostou de uma peça, só chamar no WhatsApp, né? Isso, manda uma mensagem lá. O nosso telefone é o 3321 4431. Isso. Então, só chamar lá. Só chamar que a gente vai atender com muito amor e carinho. Então, isso é ótimo. Gente, eu gostaria de agradecer você pela sua atenção, né? Siga-nos nas redes sociais, Diário de Caratinga, no YouTube e no Diário Cast. Você confere na íntegra essa entrevista. Muito obrigada pela sua atenção. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.